Bem, uma etapa essencial no tratamento do esgoto doméstico é a parte do tratamento dos subprodutos sólidos gerados no tratamento do esgoto, no caso, o tratamento do lodo das ETs. Esse lodo gerado em ET é composto basicamente por matéria orgânica, pela biomassa que sedimenta no fundo do decantador secundário ou das lagoas facultativas e são decorrentes de processos físicos, biológicos e químicos. Comparando com o lodo gerado em ETA, a gente tem geralmente a presença de produtos químicos no lodo da ETA, que está associada com aquela parte de coagulação, floculação e decantação, e são decorrentes de processos físicos de remoção dos lodos dos decantadores. No caso do lodo do esgoto, voltando para ele vai depender basicamente de qual é o efluente que está sendo tratado, quais são as características desse efluente, quais são as técnicas utilizadas para tratamento do esgoto e qual é a eficiência de remoção da matéria orgânica obtida na fase líquida de tratamento do esgoto da ET. Esses lodos de ETs, eles vão ser compostos, como eu falei anteriormente, por matéria orgânica pela biomassa suspensa, bem como por metais pesados. Pode ser ainda encontrado poluentes orgânicos variados ou também micro-organismos patogênicos, uma vez que o lodo de ET geralmente ele não passa pelo processo de desinfecção na fase de tratamento da parte líquida do esgoto. Então, vai ser basicamente composto por essa biomassa, matéria orgânica, patogênicos e poluentes variados. Tem esse aspecto bem escuro, né? Como se fosse uma lama mesmo, e ele é decorrente justamente desse processo de tratamento do esgoto. A gente tem também diferenças entre os tipos de lodos de ET, que é associado a essa fase sólida. O lodo primário ele vai ser decorrente dos sólidos sedimentares do esgoto bruto obtidos lá naquela fase de decantação primária, do tratamento primário do esgoto. O lodo secundário, ou então chamado lodo biológico ou lodo excedente, é a própria biomassa que cresceu às custas do alimento fornecido pelo esgoto afluente. Então, é aquela biomassa resultante da degradação da matéria orgânica pelas bactérias. As escumas também vai ser uma parte da fase sólida do esgoto, está presente em qualquer fase do tratamento, que são aqueles resíduos que ficam em suspensão na coluna d'água, ou óleos e graxas, ou cabelo, né, lixo, aquele resíduo que não sedimenta, que é uma fração mais leve desse sólido em suspensão. O lodo misto vai ser associado à mistura do lodo primário com o lodo secundário, ou seja, né, mistura de lodos de decantadores primários com lodo, por exemplo, de decantadores secundários ou de tanques sépticos. E o lodo químico é resultante de processos físico-químicos quando se utiliza, por exemplo, coagulantes na decantação primária, naquela fase do tratamento primário avançado. Então, cada tipo de lodo desse vai ter características diferentes e, portanto, vai ter uma forma de tratamento diferente. Esse tratamento da fase sólida do lodo, ele passa por algumas etapas. A primeira seria a fase de adensamento ou espessamento, a segunda pela estabilização, em seguida condicionamento, o desaguamento, a higienização, para, por fim, ser dada a disposição final do lodo tratado. Iniciando na fase de adensamento, ele visa a remoção de umidade. Então, é feita um adensamento mesmo para se reduzir o volume desse lodo que é gerado na primeira fase do tratamento do lodo. Em seguida, é feita a remoção da matéria orgânica na parte de estabilização. E aí pode ser utilizado um tratamento térmico ou a digestão anaeróbia do lodo. Em seguida, é feito um condicionamento. Nesse condicionamento vai haver uma preparação para a desidratação. Em seguida, é encaminhado o lodo para a parte de desaguamento, onde há uma redução da umidade novamente, reduzindo o seu volume. Então, é utilizado bastante o leito de secagem de lodo para que haja essa redução da umidade e, consequentemente, a redução do volume. Para, em seguida, ele ir para a fase de higienização. Na parte de higienização, é feita a remoção dos patogênicos, utiliza-se principalmente a adição de cal, a mistura de cal nesse lodo já desidratado, onde já houve o desaguamento, e depois de higienizados, é feita a disposição final do lodo tratado, que pode ser encaminhada, por exemplo, para reciclagem agrícola, ou para a disposição em aterros sanitários, ou na recuperação de áreas degradadas para condicionamento do solo. Pode ser utilizado também na descarga oceânica, esse lodo já tratado
previamente dentro de uma ET. O exemplo que eu citei em relação ao leite de secagem, ele é bastante empregado, inclusive é empregado, por exemplo, na ET aqui do campus da UFRN, campus central, onde se tem o sistema lá de lodos ativados e o lodo que é resultante do decantador secundário é encaminhado para leitos de secagem. Geralmente se tem várias unidades, né, vários leitos de secagem, em que a gente tem a entrada do lodo dentro de uma unidade, enquanto as outras vão sacando. E no final do período de secagem fica nesse aspecto aqui. E após isso vem um operador com um raspador com uma pá, remove esse lodo para ser encaminhado para a higienização e posteriormente dada a disposição final adequada do lodo. Novamente aqui o leito de secagem, a gente vai ter várias unidades. Aqui no fundo desse leito de secagem, a gente vai ter uma estrutura de como se fosse de filtro, né, com tijolos, com pedregulhos, para que a parte líquida que não evaporou, mas que infiltrou por esse leito de secagem, por esse filtro, seja novamente encaminhada para a etapa inicial do tratamento, geralmente lá no tratamento preliminar, para que posteriormente possa ser tratado e retornado aqui para o leito de secagem. E em relação à parte do descarte do lodo, só comparando em relação quais são as etapas de tratamento do esgoto, a gente tem, no caso do tratamento primário convencional, aquele que utiliza o decantador primário, um intervalo de remoção do lodo de cerca de horas, esse lodo primário, o LP aqui. Em relação à parte de tanque séptico seguido de filtro anaeróbio, são em torno de meses. Já de lagoa facultativa, por exemplo, a gente vai ter que esse lodo vai ser removido em um intervalo de algumas décadas, aproximadamente 15 ou 20 anos. O reator UASB, a gente vai ter um intervalo de remoção de algumas semanas, dependendo de qual for a configuração aqui da combinação do pós-tratamento do UASB. E no caso do lodo ativado, a gente tem aquele retorno constante de remoção do lodo do decantador secundário, voltando para o reator aeróbio, para que haja aumento da biomassa dentro do reator aeróbio e para que haja um melhor tratamento de remoção da DBO associado ao processo de lodo ativado. Então, pessoal, era só isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao tratamento de esgoto. Só isso que eu queria mostrar, não, né? Tinha muito mais que eu queria apresentar, mas a gente tem pouco tempo, então deixo aqui para vocês os principais pontos associados às diversas formas de tratamento de esgoto. Eu só queria concluir relembrando para vocês darem uma lida, uma estudada no material que eu coloquei lá no SIGA, na turma virtual, para que ajude vocês a entender um pouco mais sobre essas diversas formas de tratamento de esgoto. E quando no futuro vocês vierem estudar com mais detalhes ou precisar trabalhar mesmo com o tratamento de esgoto, vocês terem esse acervo bibliográfico maior em relação a como que se faz ou como que se pode fazer o tratamento de esgoto, tanto nível primário quanto preliminar, secundário e terciário. Certo? Então, bons estudos, a gente se vê em breve.